Bem-vindos a Descobrindo Londres, uma jornada pela capital britânica. Preparem-se para uma experiência única enquanto exploramos os encantos desta cidade dinâmica e diversificada, onde a história se entrelaça com a modernidade em uma tapeçaria cultural incomparável. Londres é muito mais do que apenas a capital do Reino Unido, é uma metrópole que pulsa com vida e energia. Fundada pelos romanos há mais de 2000 anos, Londres evoluiu ao longo dos séculos para se tornar um centro global de comércio, cultura e inovação. Seus bairros pitorescos, seus parques verdejantes e sua linha do horizonte icônica são apenas algumas das razões pelas quais milhões de visitantes são atraídos para esta cidade todos os anos. Londres é repleta de atrações imperdíveis que atraem milhões de visitantes todos os anos. O Palácio de Buckingham, residência oficial da monarquia britânica, é um símbolo icônico da cidade. Você sabia que o Palácio de Buckingham tem mais de 775 quartos, incluindo 78 banheiros? Além de servir como residência do rei Charles III, o palácio é também um local de cerimônias oficiais, incluindo os famosos desfiles de troca da guarda. Além do Palácio de Buckingham, Londres abriga uma variedade de outras atrações fascinantes. O Museu de Londres oferece uma jornada através da história da cidade, desde seus primórdios como um assentamento romano até os dias atuais. Os visitantes podem explorar exposições interativas e coleções impressionantes de artefatos que contam a história rica e multifacetada de Londres. Outra parada obrigatória é a Abadia de Westminster, um dos mais importantes locais religiosos e históricos de Londres. Esta magnífica igreja gótica é o local de coroação de monarcas britânicos e também abriga os túmulos de figuras históricas proeminentes, incluindo Isaac Newton e Charles Darwin. A arquitetura deslumbrante e a atmosfera solene da Abadia de Westminster oferecem uma experiência verdadeiramente inesquecível aos visitantes. Além disso, a Torre de Londres, com sua história rica e arquitetura imponente, é outro ponto de referência importante. Este complexo histórico serviu como palácio real, prisão e arsenal ao longo dos séculos, e hoje abriga as joias da coroa britânica, uma coleção deslumbrante de tesouros reais que fascina os visitantes de todo o mundo. Londres é um paraíso para os amantes da arte e da cultura. Os museus de classe mundial da cidade, como o British Museum, o Victoria and Albert Museum e a Tate Modern, abrigam algumas das coleções mais impressionantes do mundo, que vão desde artefatos antigos até obras contemporâneas. Além disso, o West End de Londres é famoso por seus teatros de renome internacional, onde os visitantes podem assistir a produções emocionantes de algumas das peças mais aclamadas da história do teatro. A cena gastronômica de Londres é uma celebração da diversidade e da criatividade. Dos tradicionais pubs ingleses que servem fish and chips e Sunday roast aos restaurantes étnicos que oferecem sabores de todas as partes do mundo, há algo para todos os gostos nesta cidade cosmopolita. Os mercados de rua, como o Borough Market e o Camden Market, são tesouros gourmets onde os visitantes podem saborear uma variedade de iguarias locais e internacionais em um ambiente animado e pitoresco. Explorar os parques e espaços verdes de Londres é uma experiência rejuvenescedora que oferece uma pausa tranquila do agito da cidade. Com uma rede extensa de parques bem cuidados e áreas naturais, Londres proporciona uma variedade de opções para os visitantes que desejam se reconectar com a natureza. Acesso aos parques de Londres é geralmente fácil, com muitos deles localizados centralmente e acessíveis por transporte público. O Hyde Park e o Regent's Park, por exemplo, são facilmente acessíveis de metrô e ônibus, enquanto o Richmond Park e o Hampstead Heath podem ser alcançados por trens suburbanos. Além disso,
Muitos parques oferecem aluguel de bicicletas e trilhas para caminhada bem sinalizadas, proporcionando uma maneira divertida e ecológica de explorar. Curiosamente, o Hyde Park é um dos maiores parques reais de Londres, cobrindo uma área impressionante de mais de 350 acres. Surpreendentemente, a manutenção desse oásis verde tem um custo considerável para os cofres públicos, com estimativas sugerindo que mais de 6 milhões de libras esterlinas são gastos anualmente em cuidados com os jardins, lagos e áreas recreativas. No entanto, esse investimento compensa, já que o Hyde Park é um refúgio popular para londrinos e turistas, oferecendo uma variedade de atividades ao ar livre, incluindo passeios de barco no Lago Serpentine, piqueniques ensolarados e eventos culturais. Londres é uma cidade imersa em história e tradição, sendo o epicentro da realeza britânica por séculos. Ao longo dos anos, a cidade testemunhou os reinados de inúmeras figuras monárquicas, cada uma deixando sua marca na história e cultura do país. Desde a sua fundação, a monarquia britânica teve um total de 66 monarcas, incluindo 12 rainhas soberanas. Curiosamente, o maior reinado na história britânica pertence à Rainha Vitória, que reinou por impressionantes 63 anos e 216 dias, de 1837 a 1901, um período que ficou conhecido como a Era Vitoriana. Durante seu reinado, o Império Britânico expandiu-se rapidamente, tornando-se a maior potência mundial da época. Entre os monarcas notáveis da história britânica está o rei Henrique VIII, famoso por suas 6 esposas e por ter desencadeado a Reforma Inglesa. Sua busca por um herdeiro masculino levou-o a separar a Igreja da Inglaterra do controle papal e a iniciar o período de mudanças religiosas conhecido como a Reforma. Além disso, Henrique VIII foi responsável pela formação do exército inglês como uma força militar moderna e eficaz. O exército inglês tem uma rica história que remonta a séculos, com muitos marcos notáveis em seu passado. Durante os séculos 17 e 18, a Marinha Real Britânica foi, de fato, a maior e mais poderosa frota do mundo, controlando os mares e garantindo a supremacia naval britânica. Isso contribuiu significativamente para a expansão do Império Britânico e sua influência global. Hoje, a Casa Real Britânica continua a desempenhar um papel importante na vida política e cultural do Reino Unido, com cerimônias e eventos reais que atraem a atenção de todo o mundo. Os turistas podem vivenciar essa rica herança monárquica ao visitar locais como a Torre de Londres, que abriga as famosas joias da coroa britânica, além de oferecer uma visão fascinante da história militar e política do país. Londres é uma cidade que oferece uma infinidade de opções de entretenimento, para todos os gostos e interesses. Os teatros do West End apresentam algumas das produções mais emocionantes do mundo, desde musicais premiados, até peças clássicas de Shakespeare. Os amantes da música podem desfrutar de uma variedade de locais de música ao vivo, que vão desde pequenos clubes íntimos até grandes arenas. E para os fãs de compras, não há escassez de opções, com lojas de luxo em Mayfair, boutiques vintage em Notting Hill e mercados de rua ecléticos em toda a cidade. O sistema de transporte público de Londres é uma das melhores maneiras de se locomover pela cidade de forma eficiente e conveniente. O metrô de Londres, conhecido como o Tube,
É uma rede extensa e bem conectada que cobre toda a cidade e seus arredores. Além disso, os ônibus de 2 andares vermelhos são uma forma divertida e acessível de explorar os bairros e pontos turísticos de Londres. E para os visitantes que desejam uma experiência mais personalizada, os táxis pretos icônicos de Londres estão sempre à disposição para levá-los aonde precisam ir. Londres oferece uma variedade de opções de hospedagem para atender a todos os orçamentos e preferências. Desde hotéis de luxo de renome mundial até albergues acolhedores e apartamentos para aluguel de temporada, há algo para todos os gostos nesta cidade diversificada. Os bairros de Kensington, Chelsea e Notting Hill são populares entre os visitantes que procuram uma experiência de hospedagem elegante e sofisticada, enquanto áreas como Camden, Shoreditch e Hackney oferecem opções mais alternativas e vibrantes. Antes de visitar Londres, é útil estar ciente de algumas dicas de viagem e etiqueta local. Por exemplo, os visitantes devem estar preparados para o clima variável de Londres, que pode mudar rapidamente ao longo do dia, e devem vestir-se em camadas para se adaptar às condições. Além disso, é importante respeitar as regras e regulamentos locais, como respeitar as filas e o espaço pessoal dos outros, especialmente em lugares movimentados como o metrô e os pontos turísticos. Chegamos ao fim desta jornada por Londres, uma cidade que verdadeiramente cativa e inspira todos aqueles que a visitam. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente e envolvente desta metrópole cosmopolita, repleta de história, cultura e beleza. Que as memórias desta experiência perdurem em sua mente e coração, e que você possa retornar a Londres muitas vezes para continuar explorando tudo o que esta cidade incrível tem a oferecer.